E aí, você admira adultos birrentos? Todo mundo conhece pessoas de personalidade forte, aquelas super determinadas, diretas, muitas vezes até meio grosseiras, que não medem as palavras para dizer suas opiniões, também geralmente muito fortes. Doa quem doer. O seu jeito é o que vale, se não, você não vai querer contrariar uma personalidade forte. Dá muita dor de cabeça. Quem é forte não se cansa em defender suas opiniões, muitas vezes fechada. Chega a gritar, espernear, xingar, mas não arreda o pé. É até de se admirar, é uma estaca fincada no chão. O assunto aqui que quero trazer nesse vídeo é sobre como muitas vezes essa personalidade forte, que é tão admirada por tanta gente em figuras que geralmente estão em posições de liderança, como políticos, empresários, ou gerente, né? Pode ser o gerente do lugar onde você trabalha, ou até mesmo pessoas mais próximas, familiares e amigos, muitas vezes pode esconder uma fragilidade enorme, uma imaturidade socio-relacional. E é interessante como é comum as pessoas que precisam interagir com esses indivíduos acabam aceitando algum ou todo tipo de hostilidade, toxicidade, menosprezo, grosserias, apenas porque acreditam que essa personalidade é de alguma forma superior, talvez, não sei se essa é a palavra, de alguma forma hierarquizada e imutável, não tem como mudar aquela pessoa de personalidade forte, ela é daquele jeito. E que precisa ser respeitada, porque muitas vezes as pessoas precisam aguentar esse tipo de comportamento para não perder o emprego, infelizmente. Mas ainda assim, existe um quê de afeição e até um desejo de ser também uma pessoa de personalidade forte. Um desejo de se colocar, mostrar suas opiniões com confiança, não se deixar ser explorada, de ser a pessoa que comanda, que é obstinada. Mas aqui já podemos começar a tentar perceber como toda essa fortaleza muitas vezes está cobrindo e às vezes reprimindo características muito problemáticas nesse indivíduo forte. E eu gostaria de trazer alguns contrapontos para a gente refletir. Uma pessoa de personalidade forte não se abala com facilidade quando recebe críticas, ou é uma pessoa inflexível, incapaz de ouvir e repensar posições. Uma pessoa de personalidade forte é sempre segura no que diz, mesmo quando não sabe muito bem do que está falando, ou está apenas tentando esconder vulnerabilidades, exposições emocionais por medo de parecer fraco. Uma pessoa de personalidade forte toma decisões rápidas, sem titubear muito, mostrando agilidade mental, quase um computador. Rápido, assertivo. Ou é apenas uma pessoa de respostas automáticas e chavões, sem reflexão mais profunda sobre determinado assunto. Uma pessoa de personalidade forte precisa ter pulso firme, lidar como um comandante numa guerra imaginária. Ou é apenas uma pessoa insegura com necessidade de controle? Mais uma para finalizar. Uma pessoa de personalidade forte precisa ser ríspida e dura para convencer de forma assertiva? Ou é apenas uma pessoa que não pratica empatia e entende o outro de forma utilitária? 1000 exemplos podem ser dados em vários aspectos. No mundo corporativo, onde a personalidade forte não só é abundante, ela também é recompensada, cobiçada. O que acaba propagando ainda mais atitudes muito esquisitas em nome de um sinal de líder forte. Assim entram os horóscopos das personalidades, dogmatizados em testes de comportamento múltipla escolha e sacramentados pelo indivíduo que possui tudo, menos uma personalidade própria, o jurídico, que vai garantir sem medo de um paradoxo narrativo que a personalidade forte é caráter de valor. Uau! Um ENTJ, comandante nato nesse joguinho de escolher avatar com perguntas rasas.
deem imediatamente uma posição de liderança para esse homem. Sim, homem. O que foi? Ah, você não entendeu ainda que CNPJ aplaude apenas imaturidade masculina? É uma função recursiva, em loop, sempre executando a si mesma sem parar. Mas eu posso melhorar um pouco a explicação. O resultado da bifurcação terminológica de personalidade forte pode ter dois fins: liderança ou problema, a depender do gênero. Sim, porque é muito comum que essa personalidade forte que estamos tratando em mulheres seja mal vista. Não é curioso? É facilmente direcionada para descontrole emocional, arrogância. E olha só, até pode ser chamada de imatura de forma descarada. Eu não quero defender aqui essa personalidade forte apenas do lado das mulheres, não é essa a ideia. É apenas interessante pontuar que ainda por cima de toda essa grande adoração cíclica masculina de personalidades infantilizadas socialmente, ainda consegue deixar pior inserindo a misoginia. Mas esse vai ser um assunto para um outro episódio. As corporações têm ânsia em desenvolver personalidades fortes para que seja uma ferramenta reativa às opiniões que são contrárias sobre suas culturas e demandas. E aqui existe um ponto interessante a ser abordado: a reatividade. A personalidade forte se mostra na sua reatividade. O conceito de vontade de potência de Nietzsche, aqui bem resumidamente, significa que existe um impulso fundamental da vida para crescer, se expressar, se superar, se afirmar. O que difere bastante da vontade de poder, que tem um sentido de dominação. Nietzsche entende que todo ser busca expandir sua força, seu espaço no mundo, mas não é uma conquista externa, meritocrática, que tende ao que é o neoliberalismo atual, mas como um florescimento interno, de afirmar mesmo o próprio modo de ser. E ele vai separar essa força em duas categorias: a ativa e a reativa. A força ativa é a que cria, que transforma, age a partir de si, como potência criativa. A força reativa reage ao outro, se defende, precisa negar algo para se sentir forte. Muitas vezes age por ressentimento, não por potência real. Não para expandir a si mesmo, mas apenas através de uma autoafirmação frágil para esconder algo reprimido. Potência aqui não significa ser forte no sentido de endurecer, mas ser criador. E para criar valores, criar pensamentos ou modos de existir que não sejam reativos, é preciso plasticidade, coragem de se contradizer e a disposição de se transformar a partir do encontro com o mundo e não se reprimir ou atacar sempre que se sentir inseguro com esses encontros. A palavra forte, que no imaginário coletivo tem caráter positivo, algo bom, vem sendo usada de forma prejudicial nessas relações. Então, sempre tente perceber se aquela força toda que você admira em uma pessoa não é só um sinal de algo mais profundo que está sendo descarregado como intolerância, rigidez e egocentrismo. Eu sou o Vinícius Canhoto, obrigado por ouvir mais um Deixa Eu Pensar. O texto que eu escrevi para esse vídeo, eu tentei escrever por um tempo, eu tentei fazer um texto com várias referências, não estava saindo, então eu decidi fazer de forma diferente dessa vez. Eu escrevi um poema. Eu estudei ontem um pouco sobre sonetos, sobre as técnicas de métrica, como fazer funcionar, entrar numa coerência lírica. Então eu escrevi um poema, um soneto, e depois no final do soneto tem um haikai, que é um poema japonês. E agora nós vamos para a leitura. Antes de irmos, queria pedir para se inscreverem, para deixarem o joinha aqui, dar o like, e mais uma vez eu agradeço por ouvirem mais um Deixa Eu Pensar. Na fortaleza, centenária raiz, em terra escondida e protegida, mantém-se viva, segue adormecida, a criança em silêncio está infeliz. O tronco grita, range com firmeza, caem uma a uma folhas em terror, e paira no ar um sentimento opressor.
e desperta aquela alma indefesa. Frágil será essa cepa tão exposta, um alvo em inútil camuflagem, ao toque da laminada resposta, a pergunta cravada na folhagem, que pairava numa verdade oposta. Será só uma ilusão de vantagem? Natureza vil, anda com autoridade. Ninguém ao lado.